Olá, pessoal, vamos para mais um roteiro então, tá? Então, continuamos falando aí dos processos de envelhecimento. Tá ficando longa, né, as aulas, mas vai valer a pena, né? Porque estou colocando detalhadamente para vocês, né? Então, não vai precisar nem estudar, só assistir as aulas já tá legal, tá bom? Vai ter que ver a lâmina, claro, por favor, né? Então, nós vamos passar aí para o penúltimo roteiro, o roteiro 4. O roteiro 4 vai falar de alterações ósseas. A gente já viu o osso também no módulo passado, né? Então, vamos passar rapidamente aí para uma revisão. Então, vocês sabem, a gente tem no morfofuncional lâminas de osso descalcificado e também lâminas de osso desgastado, tá? Histologia óssea já é de conhecimento de vocês, né? Isso daqui é um osso que foi preparado descalcificado, então ele foi cortado aí, mostrando a região de osso compacto, que está mais periférico, e a região do osso, perdão, a região do osso esponjoso, que é o que está preenchido pela medula óssea. Na região do osso compacto, a parte mais externa, que está próximo à musculatura esquelética, tem um tecido conjuntivo aí bem especial, que é o perimísio. Depois vocês deem uma olhada na constituição histológica desse perimísio. Aqui a parte do osso compacta e aí o endomísio, né, que é formado pelos osteoblastos, né, que são as células que são altamente ativas, secretoras, têm capacidade de síntese e secreção da matriz, né, da matriz colágena. O osso compacto, ele é formado por fibras colágenas, tá? Então, daí vocês já imaginam que o processo de envelhecimento pode provocar aí no osso, porque a gente já falou de alterações de fibras colágenas. E aí a gente normalmente pensa que o osso compacto ele não tem cavidades, não tem orifício, mas ele é todo perfurado, né? Todo cheio de canais. Então, se a gente chegar mais perto, né, nós vamos ver aí que ele é todo cheio de lacunas e também de canais, que são os canais de Havers e os canais de Volkmann, que a gente vê melhor no osso desgastado. Vou mostrar daqui a pouco. E aqui as lacunas. Cada lacuna tem um único osteócito no seu interior, né? Então, essa célula que a gente vê no interior da lacuna é o osteócito. Tudo que vocês estão vendo em cor de rosa, esse rosa forte aí, é a matriz óssea calcificada, tá? Então, essa aí ela foi descalcificada, né? No osso real, ela tá calcificada, tá bom? Aí os osteoblastos, que são as células que margeiam a matriz óssea e é responsável pela secreção, né, produção e secreção da matriz óssea, não aquela parte mineralizada, mas a parte mineral, mas a parte orgânica do osso, né? Então, ela secreta colágeno, proteoglicanas, glicoproteínas que vão constituir a matriz óssea. E aí o osteoclasto, né? Vocês sabem que o osteoclasto ele é o responsável pela reabsorção da matriz óssea. Então, quando nós estamos precisando de cálcio para a contração muscular, né? Ocorre aí a secreção de um hormônio que vai fazer com que o osteoclasto ele jogue suas enzimas, né? E comece a digerir a matriz óssea. E aí se forma uma lacuna chamada de lacuna de Rausch, né? E ele reabsorve, né, aqui está a corrente sanguínea, e o cálcio ele é mobilizado para a corrente sanguínea. E aí vai para a contração muscular, tá? Então, esse osteoclasto é o responsável aí pela mobilização do cálcio para o sangue. E aí nós temos o osso desgastado, então é só uma revisão rápida mesmo, né? Aqui o osso desgastado, ele foi lixado, né? Até ficar fininho e aparecer os canais pra gente. Então aqui os canais que estão sendo vistos bem esféricos, né? Redondinhos, são os canais de Havers. Então o canal de Haver, ele acompanha o crescimento do osso, né? O osso longo, o canal de Haver, ele acompanha o comprimento do osso, e por isso que quando ele é desgastado, a gente vê ele transversal, né? Vê ele redondinho. E os canais de Volkmann, que são esses que ligam um Haver a outro, né? E ele aparece longitudinal no osso desgastado. Todas essas
sombras escuras que vocês estão vendo são as lacunas que tem um osteócito dentro, tá? Então, só uma recordaçãozinha rápida, né? Mas vocês já viram isso. Então, aí a gente passa para descrever quais são as alterações que são mais frequentes por causa do processo de envelhecimento nesses tecidos. Bom, vocês sabem, né, que o osso, ele está sempre ligado a um tendão, né? Um tendão que vai ser o responsável pelo movimento dele, né? Então, o músculo, né, vai se ligar ao osso por um tendão. Então, quando o músculo contrai, o tendão vai tracionar o osso e vai movimentar esse osso. Liga dois ossos, um ligamento. Então, aí, né, nesse roteiro, a gente está falando um pouquinho da característica histológica de tendão e ligamento. Qual que é a diferença aí histológica de um ligamento e de um tendão? É igual, né? Ou tem alguma diferença? Eles têm mais semelhanças do que diferenças, mas tem algumas diferenças importantes. Então, eles compartilham do mesmo tipo de tecido, os dois são formados por tecido conjuntivo denso do tipo modelado. Então, o tecido conjuntivo denso modelado é aquele que está organizado com as suas fibras sempre na mesma direção, né? Então, essa é a principal organização dos dois tipos, tanto de tendão quanto de ligamentos. Mas tem algumas diferenças a ser consideradas aí, tá? Primeira diferença é quanto à distribuição desse colágeno. No tendão, os feixes de colágeno, eles são mais organizados paralelamente. Então, eles têm uma organização mais, vamos dizer assim, mais específica, são bem mais organizadas do que os ligamentos. O ligamento, por sua vez, ele também é formado por fibra colágena. Essa fibra colágena também tem organização modelada, né? Também é depositado de uma forma orientada. Mas no meio dessas fibras colágenas existem muitas fibras elásticas. Essas fibras elásticas são praticamente inexistentes no tendão. Então, isso faz o tendão ser mais rígido e o ligamento ser mais frágil, vamos dizer assim, menos rígido, menos rigidez. Porém, isso tem uma importância a se considerar. O tendão, por ser muito rígido, ele suporta tração só na direção da sua fibra, ok? Então, ele não tem fibra elástica, ele não tem elasticidade. Se o tendão é colocado nessa orientação, ele só vai resistir à tração no comprimento da fibra dele, né? Só no sentido de crescimento da fibra. O ligamento, por ter fibra elástica, tem uma elasticidade maior. Então, ele resiste à tração multidirecional que o tendão não resiste, né? Então, ele é um bom articulador entre um osso e outro. Então, como vocês estão vendo aqui, né, na imagem, vocês têm um ligamento aqui na região do joelho. Esse daqui é o ligamento colateral, né? Ligamento colateral da fíbula. Então, o ligamento, ele liga um osso com o outro. E o tendão liga o músculo no osso, né? E o músculo, geralmente, ele tem apenas a direção, o movimento em uma direção. Então, os tendões são mais adequados. Agora, no osso, onde a gente tem tração muitas vezes vinda de todos os lados, é mais importante a gente ter uma estrutura mais maleável, menos rígido do que o tendão. Então, embora ambos sejam formados por tecido conjuntivo denso do tipo modelado, eles têm diferenças importantes. E tem mais diferenças, não é só essa. Uma outra diferença importante diz respeito à vascularização. O tendão, ele tem uma vascularização limitada. Isso quer dizer que uma lesão no tendão leva muito mais tempo para se regenerar do que, por exemplo, no ligamento, né? Então, os ligamentos são mais vascularizados e também são mais inervados, né? E por causa disso, facilita o processo de cicatrização e recuperação da estrutura. Bom, falando nisso, vamos ver um pouquinho aí do processo de envelhecimento, como que ele atua nessas estruturas.
Em relação a músculo, né, a gente vai falar um pouquinho dos músculos, principalmente os músculos do tronco e das extremidades, eles tendem a sofrer deterioração com o tempo, né? Então, o processo de envelhecimento vai provocando uma diminuição do tônus muscular e ele vai perdendo aquela capacidade de se manter, com aquele nível de tônus, né? Porque o músculo, ele sempre tem um grau aí de tonicidade que é mantido. E essa tonicidade vai sendo perdida de acordo com o envelhecimento. Então, vai havendo perda de potência nos músculos, força e agilidade. Essa diminuição na força do músculo a gente chama de sarcopenia, tá? O peso do músculo diminui muito também, então a partir dos 30 anos de idade já começa a ocorrer uma diminuição no conteúdo, né, da proteína muscular. Então o músculo vai diminuindo de tamanho e vai diminuindo de peso. Então, o envelhecimento muscular, ele é resultado da atrofia dessas fibras musculares e também do aumento do tecido adiposo. Então, à medida que os músculos vão diminuindo de tamanho, vai aumentando o tecido gorduroso, substituindo essas regiões. E aí, a tonicidade vai sendo perdida, né? Então, vai provocando um envelhecimento muscular. Em relação aos tendões, né, ocorre uma rigidez, uma redução da rigidez. Aí eu coloquei perda de colágeno, coloquei um ponto de interrogação, né? Esse ponto de interrogação eu coloquei aí porque a literatura não chega a um acordo se essa perda de rigidez é exatamente por causa da perda do colágeno. Isso pode ser, né? Então, o colágeno, vocês sabem que o tecido conjuntivo denso modelado é formado por fibras colágenas. Então, provavelmente isso é em decorrência da perda de colágeno. Só que não existe um acordo aí na literatura. Por isso que eu coloquei essa interrogação. Essa perda de rigidez aumenta a complacência, ou seja, o tendão ele tem, né, pode ficar mais frágil, se distender mais, né, e aí o músculo acabar se distendendo do osso, saindo do osso, sofrendo lesões. Ocorre também uma diminuição na transmissão de força aos ossos, porque esse aumento de complacência vai diminuir a força de tração que o tendão consegue colocar sobre o osso para fazer o seu movimento. As articulações vão sofrer alterações, obviamente, né? Os ligamentos tendem a se calcificar, tá? E talvez até se ossificar. E aí as articulações vão tendo um movimento mais limitado. Outra coisa que acontece nas articulações é o desgaste da cartilagem articular, que é aquela cartilagem que fica entre um osso e outro. Por exemplo, aí está uma representação, né, do joelho. É o joelho? Não sei se é o joelho, mas o joelho também acontece isso. É assim, é o joelho, agora que eu vi. Então, você tem aí, né, a ligação, a proximidade, a aproximação de um osso com o outro. E aí, entre um osso e outro, existe uma cartilagem, que é chamada de cartilagem articular. Essa cartilagem também é formada por fibras colágenas, ou a quantidade de água é importante nas cartilagens. Então, com o processo de envelhecimento, vai havendo aí uma mudança na conformação das fibras colágenas e uma diminuição na quantidade de água. E aí vai havendo uma diminuição desse espaço articular. Então, isso vai provocar uma erosão da superfície articular, a superfície dos ossos, o que vai diminuindo o espaço articular e vai provocando, né, a redução desses espaços e diminuição, limitação do movimento, tá? Bom, os ossos também sofrem com o processo de desmineralização, que seria a perda ali do cálcio, né? Então, a perda de calcificação. Isso vai tornando o osso mais poroso, que é a osteoporose, né? Que todo mundo sabe que é um dos problemas que mais afligem aí a terceira idade. Bom, com tudo isso, né, com essa alteração no esqueleto, vai havendo uma redução na altura do indivíduo. Essa redução na altura vai acontecer principalmente por causa da diminuição dos espaços intervertebrais.
Lembra que entre uma vértebra e outra existe uma cartilagem, né? Que é a cartilagem intervertebral, que é o disquinho ali cartilaginoso entre as vértebras. Essa cartilagem também vai sofrendo uma redução. E com essa redução, vai havendo uma modificação também na estrutura do esqueleto ósseo. Então, vai haver uma acentuação na curvatura, da coluna vertebral, principalmente na cifose torácica. Então, é muito comum os idosos ter uma hipercifose, né? Ou seja, vai aumentar essa curvatura na região torácica, tá? E é claro que isso vai afetar o equilíbrio, né, do idoso. Nas mulheres, os seios vão se tornar mais pendentes, né? Tende a cair, né? Principalmente por causa do aumento na quantidade de tecido gorduroso, então diminuir o tecido fibroso da mama, né? Que é o tecido fibroglandular, há uma diminuição nas glândulas mamárias e aumenta o tecido gorduroso, então ela tende a ficar mais pendente. Vai haver uma atrofia dos mamilos, né? Que é chamado de umbilicado, ou seja, eles ficam com uma reentrância, né? O mamilo fica com uma reentrância, lembrando um umbiguinho mesmo. Bom, e aí, né, a gente entra na parte de ocorrências patológicas. Nesse caso, eu vou falar um pouquinho para vocês, nesse roteiro número 4, dos pigmentos e das calcificações. Então, vamos falar um pouquinho dessa pigmentação, voltar àquele assunto da lipofuscina, que eu tinha falado em outro roteiro, né? Que é um pigmento que acontece ali na fibra cardíaca, e falar um pouquinho também das calcificações. Isso tudo é muito importante para vocês fazerem o módulo de saúde da mulher, para fazer o módulo de, de, é, de câncer, né? Que é o módulo 10. Dá branco aqui de vez em quando, viu, gente? Então, eu tô gravando, tô deixando branco também. Então, eu vou falar um pouquinho dessa pigmentação e calcificação. Pigmento, né? A palavra pigmento, desculpa, significa substâncias, né, que têm uma determinada composição química e cores totalmente próprias. Então, pigmento geralmente é alguma coisa que tem cor. E ele está extremamente espalhado pela natureza. Ele pode ser encontrado também nas nossas células, nos nossos tecidos, provenientes do nosso próprio metabolismo. Mas no nosso organismo pode também ter pigmentos que vêm do meio externo, tá? Os pigmentos produzidos pelo nosso corpo, geralmente eles têm algumas funções importantes no nosso organismo, né? Só que em determinadas substâncias, eles podem sinalizar que algum problema está acontecendo, ok? Então, aí nós temos dois tipos de pigmentos. Pigmentos que são chamados de endógenos, que é do nosso corpo, faz parte do nosso corpo, e os exógenos, que são aqueles que vêm do meio ambiente. Então, os pigmentos endógenos, eles provêm, né, são provenientes de substância que faz parte do nosso corpo. Então, eles são importantes na constituição de alguma região do nosso corpo, mas que por algum motivo eles podem sinalizar algum problema, né, ou simplesmente um processo fisiológico normal. Então, o pigmento endógeno é uma substância corada que é produzida pelo nosso próprio organismo, tá? Aqui, né, tá representada aí a lipofuscina, que é esse pigmento amarelado que se deposita aí, no caso, no neurônio, tá? Os pigmentos exógenos são aqueles que são provenientes do meio externo, e eles são introduzidos no nosso organismo ou por ingestão, ou por inalação, né, ou inoculados. Essa inoculação pode ser através da pele, por exemplo. E aí eles vão se depositar nos nossos tecidos. E isso vai ser um corpo estranho. Se ele é um corpo estranho, normalmente ele vai ser fagocitado pelos macrófagos. Então, os macrófagos são células de defesa, né? Que vai fagocitar essas substâncias, né? E eles podem ser drenados, por exemplo, pelos vasos linfáticos. Então, aqui tem um exemplo disso que é a antracose, que é o depósito de carvão, que depois, mais para frente, vou mostrar mais detalhes. Bom, eu vou, né, começar falando dos pigmentos endógenos, que são aqueles que fazem parte do nosso próprio organismo. Normalmente, esses pigmentos,
eles, como eu te falei, eles têm uma função, eles têm um lugar definido, e não é comum a gente ver esses pigmentos depositados em algum lugar, tá? Normalmente vai ocorrer aí uma alteração na formação desse pigmento, ou uma hiperprodução ou uma hipoprodução, né, desse pigmento. E ele pode também ter uma alteração na sua distribuição, ou seja, ele aparece num local anormal, tá? E aí eu acho que vocês já estão até pensando em alguns pigmentos que são nossos, endógenos, aí, como é o caso da melanina, por exemplo, né? A melanina, que é o nosso pigmento da pele, ela tem um padrão, a gente tem uma cor de pele, então ela tem um padrão de produção no nosso organismo. Só que algumas regiões do nosso corpo têm uma hiperprodução, como, por exemplo, forma aquelas manchas mais coradas, ou ao contrário, aquelas manchas menos coradas, que também ocorrem em algumas situações. Ou então, essa melanina pode se depositar numa região muito estranha, que não deveria ser a localização dela. Então, qualquer alteração que exista aí pode sinalizar um problema no nosso organismo. Então, os pigmentos, né, quando ocorre ou hiper ou hipo ou fora de lugar, pode estar indicando alguma doença. O pigmento em si, ele não provoca doença, isso é importante, viu, gente? O problema é que muitas vezes ele é um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, a gente vai ver casos como esse. Bom, eu vou começar falando das exógenas. Desculpa, eu tinha falado que era da endógena, eu vou começar pelas exógenas, tá? Bom, então, as pigmentações exógenas são aquelas que são introduzidas no nosso organismo. Então, ela tem uma classificação de acordo com a via de introdução do pigmento no nosso organismo. Por exemplo, se a via de inoculação é cutânea, então alguns pigmentos podem penetrar o nosso organismo através da nossa pele. E aí a gente tem um pigmento que a gente escolhe, né? A gente não, porque eu não tenho tatuagem, mas vocês escolhem muitas vezes colocar esse pigmento abaixo aí da sua epiderme. Então é o caso da tatuagem. No caso da tatuagem, um pigmento exógeno, que é uma tinta, um corante. Geralmente esse corante ele é insolúvel, né? Como o caso aí o nanquim, o carvão e outros tipos de tinta. Então eles são insolúveis. Por que que eles têm que ser insolúveis? Porque senão eles vão se difundir na matriz extracelular da derme, que é muito aquosa. Então eles vão se difundir e vai formar um borrão, né? Uma mancha. Então, aí a importância de quando se faz uma tatuagem, se usar um pigmento de boa qualidade, para que ele seja insolúvel. E aí ele vai ser introduzido por uma agulha, né, na região da derme. E normalmente esse pigmento ele tem que ser introduzido lá na região da derme reticular, que é a derme mais profunda, que é onde circula os nossos macrófagos, tá? Então, histologicamente, o pigmento ele vai ser reconhecido como um corpo estranho pelo macrófago, que aqui no caso é chamado de histiócito, que é o macrófago da região da derme. Então, esse macrófago ele vai lá e fagocita essa tinta, né? E aí, ou então essa tinta vai entrar ali no tecido fibroso e vai ficar naquela região fibrosa ali. E aí ele vai fixar a tatuagem, tá? De qualquer forma, essa tinta, né, esse pigmento que é introduzido na nossa pele, ele tá provocando uma reação inflamatória, porque ele tá provocando uma reação dos nossos macrófagos. Então, é patológico, né? Tá tendo uma resposta patológica. Ele não vai provocar uma doença, né? Não vão ficar doentes por causa disso. Mas é importante lembrar que ele desencadeou uma resposta do nosso sistema imune. Outras pigmentações exógenas, né, são mais graves. Por exemplo, essa que vocês estão vendo, que é uma via de ingestão oral, que é o chamado argirismo, né? Que é uma intoxicação pelos sais de prata. Isso aqui hoje em dia não é tão comum, né? Mas antigamente existia aí um medicamento que as pessoas usavam para tratar cistite, para se tratar algum tipo de oftalmia, algum problemas no olho, né? E aí acabava com uma deposição indesejada de prata no organismo. Ele se deposita geralmente na pele, né, na região da derme, nas glândulas sebáceas e sudoríparas,
na derme superficial, ou seja, na derme papilar, por isso que a gente consegue ver essa cor, né? E nos glomérulos renais. E aí, nos glomérulos renais, ou mesmo na glândula, ele pode trazer algumas consequências, né? Aí o indivíduo ficava com essa pigmentação acinzentada, azulada, né? Na pele, na mucosa oral. Hoje em dia, a gente quase não vê mais esse tipo de ocorrência. Aí nós temos uma via de ingestão também oral, né, que é o chamado plumbismo, que é a intoxicação por sais de chumbo, também conhecido como saturnismo, né? Ele é mais comum associado à ingestão de substâncias que ficam expostas a minas, né, de chumbo, próximo a minas de chumbo, tá? Então, geralmente tem lá uma mina de fundição e essa fumaça, que é rica em chumbo, ela acaba impregnando as coisas que estão ao redor. Então, acontece, por exemplo, contaminação de capim, né? Aquelas pessoas que têm o costume de arrancar capim, né, e mastigar. Se ele tiver contaminado por chumbo, ele vai provocar lesões ósseas, né? E geralmente lesões, né, as mais comuns, nos dentes. Então, isso que vocês estão vendo aí. Então, essa deposição de chumbo bem na base aí do dente, né? Então, vai contaminar a mucosa da gengiva e vai provocar essas lesões aí, né? Ele pode provocar lesões, inclusive, no sistema de produção de células do sangue, o sistema hematopoético, pode provocar lesões no sistema nervoso central e nos rins também, né? Isso aí é chamado de linha de chumbo. Bom, e aí, uma pigmentação exógena que provoca problemas respiratórios, né? Então, é via inalatória, via respiratória. São os tipos, geralmente, de pigmentos, né? A via mais problemática é essa via de inalação. Toda vez que a gente tem um tipo de pigmento, na verdade, não precisa. Desculpa, ranquei. Na verdade, não precisa nem ser um pigmento, mas qualquer coisa exógena que provoque uma alteração nos pulmões é chamado de pneumoconiose, tá? E aí eu trouxe como exemplo de uma pneumoconiose um pigmento. Então aí esse pigmento ele vai invadir os pulmões, né? E pode também acabar caindo na circulação e chegar até os linfonodos e vai impregnar de partículas provenientes do meio ambiente, que pode ser poeira, né? Algum tipo de poluição do ar, qualquer tipo assim. E a pneumoconiose mais conhecida, né? A mais famosa é a deposição de carvão. Então, é a chamada antracose. A antracose é um tipo de pneumoconiose, né? Então, no caso da antracose, é a deposição do carvão nos pulmões do indivíduo. E também no linfonodo. É comum a gente encontrar a antracose também nos linfonodos, tá? Então, isso aqui acontece, né, com indivíduos que estão, por exemplo, vivem próximos a minas de carvão. Então, aquela fuligem do carvão, ela chega, né, até o ar, né, e é quando a gente respira, esse carvão, ele vai chegar lá no pulmão, e os macrófagos lá do pulmão, as chamadas células de poeira, vão fagocitar esse carvão. E aí vai aparecer, né, numa biópsia ou numa necrópsia, esses grumos pretos aí impregnados nos alvéolos pulmonares. Então, gente, é claro, eu não preciso nem falar para vocês, eu acho que vocês já deduzem, né, que se a gente tiver um depósito muito acentuado de carvão nos alvéolos pulmonares, que isso vai diminuir a capacidade de troca gasosa do nosso pulmão. Então, vai afetar o sistema respiratório, né? Então, a antracose é um problema bem grave. Macroscopicamente, né, isso daí é um pulmão proveniente de um indivíduo que tinha depósito de antracose, né? Então, vocês estão vendo esses pontos enegrecidos aí, pretos, escuros, né, acinzentado. Essa aqui, ó, essa cor mais clara aqui é a cor natural de um pulmão quando ele está em formol. E aqui é um pulmão que está em formol, mas ele tem esses grumos pretos. Então, esses grumos pretos está indicando, né, macroscopicamente, que ali tem antracose. E essa é a visão microscópica, né? Então, esses grânulos pretos escurecidos,
que são resistentes a todo tipo de solvente, então a preparação da lâmina histológica não dissolve, né, a antracose, presente nos alvéolos e, na maior parte das vezes, dentro dos macrófagos. Então, nós temos a lâmina de antracose lá no laboratório, e a nossa lâmina de antracose é muito fácil de você ver o macrófago, né, com o carvão no seu interior. Aqui está muito pequeno o aumento, a gente não consegue ver o macrófago, mas pegando a lâmina lá e olhando, a gente consegue ver o macrófago mesmo com o carvão no seu interior. Bom, então esses aí foram os pigmentos exógenos, tá? Então a gente tem lá, né, a antracose, a gente tem a lâmina de antracose, vocês podem dar uma olhada depois. E aí as pigmentações patológicas endógenas, né? As pigmentações patológicas endógenas são aquelas, então, que o nosso próprio corpo produz. Geralmente, a gente pode ter aí um pigmento que é chamado de autóctone. O pigmento autóctone é aquele que tem origem no local onde ele se encontra. Então, por exemplo, eu vou produzir o pigmento no baço e vou encontrar ele no baço. Beleza, né? Então, ele é autóctone. Mas a gente pode também ter o pigmento se manifestando fora do seu local de origem. Então, vamos conhecer um pouquinho desses pigmentos endógenos. Então, o pigmento mais comum endógeno aí que a gente tem, que pode sinalizar algum problema no nosso organismo, são os pigmentos relacionados à melanina, né? Então, a melanina é um pigmento granuloso que é amarelado, puxado para o marrom, né? Ele é meio pardo, né? E ele é derivado aí de uma proteína, né, da melanina, é uma substância proteica. Ele é insolúvel nos solventes comuns e normalmente ele é o que dá cor à nossa pele, ao cabelo. Eita, que essa gravação tá saindo uma coisa, né? Então dá cor à pele, ao cabelo, à nossa íris, a retina, né, aquela camada é, que se junta à coroide, né, lá no fundo, aquelas células pigmentadas da retina que vocês já até viram na histologia do olho. A função da melanina é proteger contra a radiação em geral, né? E ele é principalmente um protetor contra a radiação ultravioleta, tá? Então é um benefício aí para nossa pele, para o nosso cabelo, para o nosso olho. Então a melanina tem uma função bem importante no nosso organismo. Mas existem alguns distúrbios relacionados à melanina, né? E dentre esses distúrbios, nós temos aí o aumento localizado da melanina, que nós temos como exemplo aí principal os melanomas, que são um tipo de câncer, né? Um tipo de tumor, inclusive é um tumor bem agressivo, né? Que é um tumor que se origina nas células produtoras de melanina. E aí vai aparecer uma mancha, né? Ele é muito mais comum em pessoas de pele clara, né? Vai surgir uma mancha que não é uma mancha muito comum, ela é muito hiperpigmentada, ela cresce com o tempo, né? Então, essa mancha, essa pinta ou esse sinal que é bem irregular, quanto mais irregular for uma mancha de melanina, mais alerta a gente tem que ficar, né? Tem regiões dessa mancha que é mais hiperpigmentada do que outras, isso também é um sinal, né? Então, ele pode ser indicativo aí de um câncer, tá certo? E é um pigmento. E a gente tem aí um problema, né, de pigmentação ligado à melanina com a diminuição na produção de melanina, que é o vitiligo. Então, talvez você já tenha ouvido falar, né, nessa doença. É uma doença de acromia, ou seja, uma deficiência no pigmento da nossa pele. Ela é adquirida, ela se desenvolve com o tempo, mas ela é idiopática, ou seja, a gente não tem ideia de onde ela vem, né? Vários trabalhos falando de vitiligo fala que ela tem uma origem multifatorial, ou seja, que ela tem várias origens, né? Tem muitos eventos aí que se agrupam e acabam originando esse vitiligo. A ocorrência da acromia geralmente é simétrica, bem irregular, bem delimitada, né? E algumas regiões aparecem hiperpigmentadas, tá? Então,
O vitiligo é, na verdade, uma perda da atividade, né, dos melanócitos em determinados locais. E aí a pele fica manchada, tá? Bom, em relação àquela localização delas aí, né, onde que ocorre, nós temos aqueles grupos de pigmento que geralmente vai se acumulando fora do lugar de origem do próprio pigmento, né? Então aí nós estamos falando um pouquinho da pigmentação patológica relacionada à lipofuscina, tá? Essa lipofuscina, ela é um pigmento amarelado que tende para o marrom, né? É um grupo bem homogêneo aí de pigmentos que são derivados da oxidação de lipídios. E nem sempre ele está localizado aonde ele é degradado, aonde essa degradação de lipídio acontece. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos o citoplasma de um neurônio com o depósito de lipofuscina, tá? Então, lá no sistema nervoso central, né, no lugar onde o neurônio está localizado, nós temos ali uma deposição desse pigmento. A lipofuscina, eu já tinha falado isso para vocês, ela é um pigmento de desgaste, ou seja, que está relacionado com o processo de envelhecimento. E ela se deposita numa grande variedade de tecidos. Aí está no sistema nervoso, por exemplo, no cérebro. Mas a lipofuscina pode se depositar no coração, no músculo esquelético, no fígado, nos rins, né? Em vários outros órgãos. E a gente tem, né, uma lâmina da lipofuscina lá no nosso laboratório em coração, né, no depósito na fibra do cardiomiócito. Aí, né, tem esse coração aí que é um coração decorrente da deposição gradativa de lipofuscina. Provoca uma atrofia que a gente chama atrofia parda, porque o coração fica esbranquiçado, pardacento, tá vendo? Então ele fica empalidecido. Então esse coração aí, né, ele tá bem branquinho, devia ser mais escuro, mais acinzentado. Então, essa atrofia parda, ela é por causa de um acúmulo excessivo de lipofuscina nos cardiomiócitos. E tem uma atrofia, né? Vocês estão vendo que do lado esquerdo é o tamanho do coração normal e aqui à direita, né, é o coração bem diminuído de tamanho. Então, isso é a lipofuscina. São esses grânulos amarelo, marrom, né, que se distribuem perinuclearmente, ou seja, ele está na periferia do núcleo. Então, aqui está o núcleo da fibra muscular cardíaca, né, aqui os discos intercalares, deixando claro que isso daqui é um cardiomiócito, e aí o, o grânulo de lipofuscina se deposita nesse espaço próximo aos núcleos, tá? Então, é um pigmento de desgaste que aparece naturalmente no coração à medida que a gente vai envelhecendo. E aí nós temos um outro pigmento muito comum, a gente vai falar muito dele, que é a hemosiderina, que são pigmentos de origem hemoglobíneos, né? Tem uma origem lá da hemoglobina. A hemosiderina é um pigmento, ele até quando a gente mexe no micrômetro do microscópio, ele brilha. Então, ele tem uma coloração amarelada, castanhada, brilhante, né? E ele é um resultado da degradação da hemoglobina. Até aí, tudo normal, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um- uma lesão aqui na pele, bati aqui, né? Deu um hematoma. Esse hematoma vai formar hemosiderina, porque rompeu um capilar, o sangue extravasou, a hemoglobina vai ser degradada. Toda vez que a gente tem hemácia no meio extravascular, a hemácia sofre lise, e a lise dessa hemácia vai fazer a degradação da hemoglobina, forma hemosiderina, tranquilo. O problema é que às vezes a gente tem um acúmulo anormal dessa hemosiderina em algum tecido. E aí caracteriza uma doença chamada hemosiderose, tá? Então, no caso da hemosiderose, como a gente tem uma hemosiderina, né, a degradação da hemoglobina, os macrófagos tendem a ir para aquela região. E o macrófago, ele tende a fagocitar a hemosiderina e fica tudo certo. Só que no caso de uma hemosiderose com uma grande quantidade, o macrófago meio que não dá conta ali, né?
Então, fica aquele pigmento ali mostrando que tem alguma irregularidade. Então, ela pode acontecer no fígado, no baço, na medula óssea, nos linfonodos, e a gente vai ver, né, à medida que a gente entra de cabeça na patologia lá no terceiro ano, a gente vai ver várias situações onde a hemosiderose ela ocorre, tá? E aí a bilirrubina, que vocês já conhecem, já ouviram falar, né? É um pigmento, né, que também é derivado da hemoglobina, porém ele não tem ferro, né? Aí a diferença dele em relação à hemosiderina, mas ele é o pigmento principal da constituição da bile, tá? Quando esse pigmento ele se acumula em grande quantidade em qualquer tecido, ele forma o que a gente chama de icterícia, né? Então a icterícia, que a vovó lá chamava de tiriça, né? É a icterícia, deixa a pele amarelada, tá? E aí as calcificações. Então, falei dos pigmentos, né? Os pigmentos endógenos e exógenos. E agora falar um pouquinho das calcificações. Calcificação é muito simples, né? Só existe dois tipos de calcificação. As calcificações são depósito anormal de cálcio. Esse depósito, né, essa deposição de cálcio, ele pode ser por dois motivos, tá? Ou essa calcificação ela é decorrente de necrose celular, ou seja, a célula morreu, o cálcio, o ferro, o magnésio que existe no interior daquela célula vai precipitar e vai sofrer calcificação. Essa é a calcificação distrófica. E a calcificação metastática, que apesar do nome, não tem nada a ver com câncer, tá? É porque câncer a gente chama de metástase, né? A gente chama aqui de metastática porque ela pode ocorrer em qualquer lugar do corpo. É, na verdade, uma deposição de cálcio por excesso de cálcio, então é uma hipercalcemia. Isso é muito comum no processo de envelhecimento. Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, vai depositando cálcio, por exemplo, na parede das artérias, como eu já mostrei em outro roteiro para vocês. E aquela calcificação da parede do vaso é uma calcificação metastática, né? Por deposição de cálcio ao longo dos anos. É uma hipercalcemia ao longo dos anos, porque o cálcio ele vai circulando pela corrente sanguínea. Então é normal que às vezes ele se deposite na parede do vaso. Como mostra essa imagem aqui para vocês. Isso aqui é uma artéria, né? E aí vocês estão vendo uma calcificação aqui na parede da artéria por essa deposição de cálcio, que é chamada de calcificação metastática. A calcificação mais comum que a gente vai observar aí nos futuros, né, nas futuras patologias, é a calcificação distrófica. A calcificação distrófica, ela é proveniente de necrose. Então, sempre que houver uma necrose de alguma célula foi danificada, ela vai, calcificar, tá? Então, esse material necrótico, esse resto necrótico, ele vai sofrer calcificação, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos. Aqui é uma calcificação da válvula aórtica, que eu já até mostrei em outro roteiro para vocês, tá? Essa válvula cardíaca é uma válvula de idoso, mas ela foi danificada. Então, ela foi danificada e por isso teve aqui uma calcificação distrófica da parede dessa válvula. E aqui uma calcificação do pulmão por hipercalcemia. Então, aqui no caso é um pulmão, mas pode ser diversos outros tipos de órgãos. E é claro que vai comprometer a função também. E aqui uma calcificação a partir de um processo necrótico, então aqui está mostrando uma região pulmonar, né, com uma antracose, por causa dessa acentuação de depósito de pigmento exógeno, vai ocorrer uma necrose caseosa, e a necrose caseosa vai calcificar, né? Então, quase sempre o centro da necrose caseosa calcifica. Então, aqui por necrose, uma calcificação distrófica. E aqui uma calcificação metastática na parede de uma artéria, tá? Então, exemplo da necrose, da calcificação distrófica lá, e aqui o exemplo de uma calcificação metastática. A calcificação metastática, que é por hipercalcemia, ela vai ocorrer por quatro principais causas, né? Então, as quatro principais causas de hipercalcemia.
O aumento na secreção do paratormônio, que é o hormônio da paratireoide, né, que vai mobilizar o cálcio para a corrente sanguínea. Então, se tiver desregulado, né, esse controle do paratormônio, ele vai mobilizar muito cálcio para o sangue e aí existe a chance dele depositar na parede. A destruição do tecido ósseo, por qualquer motivo, inclusive por câncer, né, câncer ósseo, pode provocar uma destruição da matriz óssea, e aí também vai mobilizar mais cálcio para a corrente sanguínea. Desordens relacionadas à vitamina D, porque o papel da vitamina D é fixar esse cálcio no osso. Se ela não fixar o cálcio no osso, ele tende a ficar na corrente sanguínea, né? E também insuficiência renal, que a gente sabe que o rim vai ser o responsável por filtrar tudo aquilo que está em excesso. Então, tudo que está em excesso, ele tende a tirar a corrente sanguínea. Então, a insuficiência renal também poderia provocar uma hipercalcemia. Aí uma calcificação da parede de uma veia, né? Importante falar que não é só a artéria que calcifica, né? As veias também. Então, aí a calcificação na parede de uma veia, que é uma calcificação do tipo metastática, tá? Aí as lâminas, tá? Que a gente tem lá. Então, aqui o pigmento de desgaste, que é a lipofuscina, no músculo cardíaco, aqui é o músculo cardíaco. Aqui a antracose nos alvéolos pulmonares, a gente tem essa lâmina de antracose também, é essa lâmina aí. E aqui a calcificação, que nesse caso aqui é uma calcificação distrófica, tá? Calcificação dos glomérulos renais, uma calcificação distrófica. Então, o roteiro 4 era isso, pessoal, tá? E daqui a pouquinho eu volto com o último, que é o roteiro 5.